Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao site www.portuguesandocom.adrianorolim.com, ok? Então, esse vídeo inaugura digamos assim, um novo estudo. Nós gravamos recentemente vídeos relacionados à redação do Enem. Tudo que envolve os elementos textuais, os conceitos, as competências e habilidades necessárias ao candidato, à candidata, para se dar bem, para conseguir produzir um bom texto e ser bem avaliado pelos corretores do Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui, propriamente, nós vamos iniciar os estudos a respeito da gramática. E esses estudos, obviamente, estarão correlacionados, direcionados também à redação do Enem. Então, de alguma forma, nós vamos trabalhar a gramática da língua portuguesa, mas fazendo uma associação, uma relação à competência 1 do Exame Nacional do Ensino Médio, que diz que o candidato deve possuir o domínio da norma culta escrita da língua portuguesa, da modalidade formal escrita da língua portuguesa. Tudo bem? Então, nós vamos, inicialmente, digamos assim, ter uma visão geral, uma visão ampla do que é essa gramática normativa, esse domínio da norma culta, da modalidade formal escrita da língua portuguesa. Tudo bem? Vamos com a gente. Vem lá. A primeira coisa que nós temos que entender são alguns conceitos básicos para que a gente perceba qual é a função da gramática em uma dada língua. No nosso caso, qual é a função da gramática da língua portuguesa? Tudo bem? Então, a função da gramática geralmente é organizar, estudar, classificar os elementos componentes dessa língua. Entenda elementos, as palavras, seus elementos formadores, ou seja, os elementos formadores das palavras, bem como a utilização e a organização dessas palavras na produção de frases, na produção de orações, na produção de períodos simples, períodos compostos, na formação de parágrafos, na formação de textos. Então, nós vamos estar sempre relacionando o estudo da gramática e dos seus mecanismos linguísticos, gramaticais, textuais, mas relacionados com o intuito de comunicar. E a comunicação e a representação é feita através de textos. Então, vamos lá. A primeira ideia que nós devemos ter em mente é a gramática normativa. Que tipo de gramática é essa, professor? Existem quantas gramáticas, professor? Entenda por gramática um critério de análise, um critério para análise. Então, a gramática normativa, ela pressupõe um critério de prescrever normas, dizer como se deve e como não se deve escrever determinadas palavras, acentuar as palavras, digamos assim, produzir orações utilizando as palavras e organizando essas palavras, a significação da palavra. Então, tudo isso vai estar relacionado à gramática normativa. O ato de normatizar, de prescrever, de escolher uma forma de se escrever, de se falar bem, em detrimento de outras possibilidades, de outras formas de se falar e de se escrever. Então, dentre todas as possibilidades de se falar, ou seja, para representar ideias e comunicá-las, a gramática normativa escolhe uma forma, um padrão. Esse
esse padrão ele é tido como o ideal, a norma de prestígio. Todas as demais outras possibilidades, ou seja, as outras formas de falar e de se escrever para representar ideias, pensamentos e comunicá-los, não são bem vistos, não são tidos como prestigiados por esse tipo de análise, que é a gramática normativa. Mas, para o Exame Nacional do Ensino Médio, e geralmente para as provas, seleções, concursos públicos que existem por aí, a norma utilizada, o critério utilizado para se estudar gramática é o da gramática normativa. Então, nós vamos ter que aprender quais são as normas, quais são as regras prescritas para se falar e escrever bem segundo essa norma culta prestigiada. É isso que nós vamos fazer aqui. Perceber as regras, entendê-las, saber quando usá-las e no momento de se utilizá-las, ou seja, no dia da sua prova, você terá nas mãos opções para mostrar que você fala e principalmente se expressa bem através da sua escrita, ok? Dito isso, nós estamos contextualizando o porquê de se estudar a gramática da língua portuguesa. É uma forma de se organizar as palavras de uma língua de uma certa forma. E essa forma é a forma prestigiada, é a forma culta. Mas não existe somente esse jeito, essa forma de se falar para representar e comunicar textos, ideias. Tudo bem? Mas é a que se está levando em consideração no que diz respeito a concursos, provas, seleções. Então, nós temos que aprender essas regras, essas prescrições, para nós sermos bem avaliados quando chegar o momento da nossa avaliação. Dito isso, a partir desta ideia, deste critério normativo, desse critério prescritivo do ato de falar e de escrever bem, a norma gramatical brasileira, a NGB, ela classifica 4 grandes grupos de análise, de classificação das palavras, dos elementos linguísticos da língua portuguesa. Quais são essas áreas, professor, em que eu vou ter que aprender normas, regras prescritas para que o meu texto seja bem avaliado? Tá aqui elas, ó. Vem cá, tá aqui elas, ó. Se liga. Fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. São as 4 grandes áreas que estarão sendo pormenorizada, detalhada em termos de normas, de regras prescritas a você, a nós, para que nós consigamos nos expressar de forma a atingir esse domínio da norma culta da língua portuguesa, da modalidade formal escrita na língua portuguesa. Tudo bem? Então, antes propriamente de explicar o que nós colocamos no quadro, eu vou ler algumas definições a respeito do que é fonologia, do que é morfologia, do que é sintaxe e do que é semântica, a partir das definições que eu encontrei no meu dicionário. Tudo bem? A partir do dicionário, eu vou localizar as definições de cada uma dessas áreas, repetindo, fonologia, morfologia, sintaxe e semântica, para a partir das definições nós estabelecermos algumas ideias
estabelecermos alguns conceitos sobre o que vai estudar cada uma dessas áreas a partir dos elementos da nossa língua, que é a língua portuguesa. Tudo bem? Só mais um pequeno detalhe. Um estudante de língua portuguesa, um estudante de línguas, ele sempre deve ter à mão um bom dicionário. Quando você não souber a classe gramatical de uma palavra, como essa palavra foi formada, ou seja, qual é o processo de formação de palavra e quais são os significados que essa palavra pode ter, você deverá recorrer a esse tira-dúvidas. Aqui se diz um ditado popular que te diz que é pai dos burros. Eu acho que quem fala isso está equivocado. Aqui é pai dos inteligentes. Tudo bem? Então, sejamos filhos inteligentes e devemos recorrer sempre a ele quando tivermos dúvidas com relação à palavra. Dito isso, vamos começar a nossa definição, a nossa conceituação. Para a primeira definição, para a primeira conceituação, vamos procurar fonologia. Fonologia é uma área que vai estudar e classificar as palavras a partir de uma perspectiva, a partir de um critério. Que perspectiva é essa? Que critérios são esses? Vamos saber? Fonologia. A composição dessa palavra ela é feita juntando o morfema fono, o morfema logo, o morfema ia. Fonologia é um substantivo feminino. O que significa? Fonologia é o estudo dos sons da linguagem. Olha só qual a perspectiva de estudo da fonologia. A fonologia estuda a produção dos sons da linguagem. No caso aqui, a fonologia estudará os sons produzidos para a formação de palavras na língua portuguesa. Isso é a partir dessa perspectiva, é a partir desses critérios que nortearão os nossos estudos e principalmente as regras, as normas que serão prescritas para a formação dessas palavras no que diz respeito ao som, no que diz respeito à separação silábica e outros critérios abordados por essa área. Então vamos lá. Fonologia, estudo dos sons da linguagem, exame e hierarquização dos fatos fônicos quanto à função por eles desempenhada numa determinada língua. Fonológico, o que concerne à fonologia. Então, é aqui na fonologia, turma, que nós vamos encontrar conceitos como fonema, letra, sílaba, palavra. Professor, o senhor pode explicar melhor esses conceitos que o senhor acabou de falar? Fonema, letra, sílaba, palavra. Lembre-se que nós estamos na área da fonologia. Então, o que vale não é o que está escrito, mas o som produzido a partir do que está escrito. Por exemplo, qual o conceito de fonema? O fonema é justamente a menor unidade sonora distintiva de uma palavra, de um vocábulo. Professor, não estou conseguindo entender apenas com a conceituação. Então, escute novamente a conceituação. O que é o fonema? O fonema é a menor unidade distintiva de uma palavra. Vem para o exemplo aqui, ó. Acompanha, vem cá. Eu tenho uma palavra teto e eu tenho uma palavra neto. A palavra teto é formada por 4 sons, 4 fonemas. A palavra neto também é formada por 4 sons, 4 fonemas.
Professor, só pode dizer quais são esses fonemas? Posso sim, ó. E, O. N, E, O. São esses os fonemas. N, E, O. E isso de neto. E de teto. E, O. Os 4 fonemas. Olha só. O fonema é a menor unidade distintiva do vocábulo. Se eu comparar a palavra teto com a palavra neto, o que diferencia uma de outra é o fonema T e o fonema N. Então, quando eu falo teto, o significado que eu dou a essa sequência de fonemas é 1. O significado que eu dou para a palavra neto, para essa sequência de sons, N, E, O, é diferente do significado que eu dou para a sequência de sons da primeira. O que diferencia o significado da primeira e da segunda é justamente possuírem o primeiro fonema diferente entre eles. Isso é a ideia de fonema. Então, o fonema é a menor unidade significativa, é a menor unidade sonora distintiva da palavra. Basta que eu troque um fonema T por um fonema N e eu altere o significado dado a cada uma dessas palavras. Teto tem a ver com construção, com algo que está acima do chão. Teto. Neto dá uma outra ideia, um outro significado, uma relação de parentesco. De um pai do filho. O pai do filho é o neto. O pai do filho, ou seja, o filho do pai, que esse pai é filho de outro pai, dá uma relação entre avô e neto, neto e avô. É um significado totalmente diferente. E isso tem a ver com fonema. Porque no fonema o que vale é a produção do som. E eu produzo um som diferente para essa primeira letra e um som diferente para essa primeira letra. A distinção de sons diferentes para a primeira letra da primeira palavra teto, da primeira letra da segunda palavra neto, estabelecem significados diferentes a estas duas palavras. Isso é fonema. Tem a ver com som. Para representar graficamente os sons, nós temos as letras. Então, a letra é a representação gráfica de um fonema, de um som distintivo, de uma unidade mínima distintiva sonora. As sílabas eu começo a juntar fonemas. Eu junto um fonema com o outro, formo uma sílaba. Junto um fonema com um ou dois outros fonemas, formo outra sílaba. Olha só, juntei o fonema com o fonema E, fiz uma sílaba, té. Juntei o fonema com o fonema O, formei outra sílaba, tó. Juntei as duas sílabas, formei a palavra teto. Neto a mesma coisa. Então, deixa eu dar só um toque para vocês. Na língua portuguesa, toda sílaba é produzida a partir de uma vogal. Para se ter sílaba na língua portuguesa, existirá necessariamente uma vogal nesta sílaba. Porque só há sílaba se houver vogal na língua portuguesa. Beleza? Com relação à palavra, eu junto uma sequência de sons. É, ó. N, E, O. Eu junto uma sequência de sons formando a palavra. Eu junto a representação de cada som desse a partir de letras, formo a palavra. Eu junto fonemas e junto letras formando sílabas e junto sílabas formando palavras. Tudo isso tem a ver com fonologia. Tudo isso tem a ver com fonologia. Tranquilo? Até aqui? Beleza. Vamos para a segunda conceituação. Morfologia. Morfologia.
Morfologia. Morfologia. Palavra formada a partir de morfo, mais logo, mais ia. Então, esse é o processo de formação de palavras. Morfo, mais logo, mais ia. É um substantivo feminino. Gramaticalmente, morfologia é o estudo das formas das línguas. Olha o que significa morfologia. O estudo das formas da língua. Fonologia é o estudo dos sons. Não importava a escrita, importa o som. Na morfologia já importa a escrita. É a forma, o estudo das formas da língua e do aspecto formal das palavras, conferidas pelos morfemas. E o que é morfema, professor? Morfema, elemento que confere aspecto gramatical ao semantema, relacionando-o na oração e delimitando a função e significado. Outra conceituação, o que é o morfema? Forma mínima com significado gramatical. Olha só quais são as áreas da língua portuguesa. Olha só a diferença, pessoal. A primeira área que nós estudamos, a fonologia, estuda o som e a sequência de sons que formarão as palavras. E a diferenciação de significado de uma palavra para outra se dá a partir dos fonemas, que é a menor unidade sonora distintiva da palavra. Já a morfologia vai levar em consideração a forma. A forma é a escrita da palavra. E na morfologia eu vou ter o morfema. E o que é o morfema? É a menor unidade significativa da palavra. Professor, não estou entendendo. Turma, a sílaba, ela não tem significado. Té, sozinho significa o quê? Nada. Tó, sozinho significa o quê? Nada. Mas se eu juntar teto, significa algo. Então, o morfema é justamente a menor unidade da palavra que eu acrescento, que eu tenho um significado. Se eu diminuir, o elemento formador da palavra menor do que isso, ela deixa de ter significado. Vem cá para o exemplo. No exemplo, sapataria. Eu tenho o morfema sapate, S-A-P-A-T-A. Note que o morfema é formado por uma sílaba, duas sílabas e já um Tzinho aqui preparando para a terceira sílaba. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras e duas sílabas completas. Pois muito bem, sapate é um morfema chamado de radical. Nele há uma ideia, um significado de algo relacionado a calçado, a calçar. E uma forma específica que nós atribuímos quando escutamos esse morfema radical, sapates. Quando eu acrescento o radical, quando eu acrescento o sufixo aria, eu estou atribuindo um novo significado a essa palavra. E que significado é? Sapataria é o local, aria significa local. Aria significa local. Local onde eu encontro sapatos. Sapataria tem a ver com o local onde eu encontro sapatos para vender. E eu posso comprar. Então, essa palavra sapataria, juntas, elas são formadas por um morfema sapate, um morfema aria. Cada um tem o seu significado, mas quando eu junto os dois morfemas com os seus significados, eu ganho um significado maior. Sapates, algo relacionado a calçado. Aria, algo relacionado a lugar. Quando eu junto sapatos mais aria, eu estabeleço um significado mais amplo. Qual é o significado? Local onde se vende sapato, local onde eu posso comprar um sapato. Isso é morfema, menor unidade significativa da palavra. Note que o morfema é maior que a sílaba. Então, geralmente as sílabas não terão significados, mas os morfemas, sim. Então, o morfema é a menor unidade significativa do vocábulo. Entendemos? Espero que sim. Vamos para
sintaxe, sintático. Do grego sintáticos, que põe em ordem. Então, o sintático tem a ver a colocar as palavras numa ordem. Então, eu não estou trabalhando mais com palavras isoladas, como na morfologia. A morfologia, eu estou trabalhando com palavras isoladas. E como estou trabalhando com palavras isoladas na morfologia, segundo a norma gramatical brasileira, há 10 classes de palavras na língua portuguesa. Rapidamente, quais são essas 10 classes de palavras, professor? Substantivo, artigo, numeral, pronome, adjetivo. Verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. São as 10 classes de palavras. Então, essas 10 classes de palavras vão variar, serão diferentes quanto o que, professor? Quanto a forma, morfologia, forma. Então, eu vou levar em consideração no estudo morfológico a palavra isoladamente. Na sintaxe, eu vou levar em consideração a palavra, mas a palavra sendo relacionada com outras palavras. Ou seja, a sintaxe é justamente que está de acordo com as regras da sintaxe. Parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si e a correta construção gramatical, ou seja, a forma como eu estou relacionando as palavras na frase, na oração. O modo, a forma como eu estou organizando as palavras e estabelecendo a relação de uma palavra com outra dentro de uma oração. Professor, o senhor pode dar um exemplo para facilitar um pouco o meu entendimento? Lógico que posso. Olha só, no exemplo aqui eu coloquei: o neto comprou um sapato para o avô. Olha só que eu estava até a morfologia trabalhando palavras isoladamente. Eu aqui começo a juntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. Eu junto 8 palavras daquelas 10 classes gramaticais. Eu junto 8 palavras dessas 10 classes gramaticais e começo a construir orações. E a partir dessas orações e a partir da junção dessas palavras, eu começo a estabelecer relação de uma palavra com outra. Por exemplo, neto é um substantivo. Qual é a classe que se relaciona com o substantivo? Artigo. Neto é masculino, o artigo é masculino. Neto está no singular, o artigo está no singular. Então, o se relaciona com neto. Comprou é verbo. Quando eu digo que neto comprou, falta alguma informação. Comprou o quê? A resposta está nessa informação. Comprou um sapato para o avô. Então, o neto comprou o quê? Um sapato. Comprou um sapato para quem? Para o avô. Então, essas duas informações estão relacionadas ao verbo, complementando o sentido e o outro, digamos assim, dando uma informação acessória à informação do verbo que é comprar. Ou seja, comprou para quem? Comprou para o avô. É um adjunto adverbial. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Então, quando nós formos trabalhar com a área da sintaxe, com a área da gramática conhecida por sintaxe, nós não estaremos mais trabalhando palavras isoladas, mas trabalhando as palavras relacionando umas com as outras. Ou seja, nós estaremos estabelecendo uma organização relacional das palavras. Qual palavra se relaciona com qual? Para estabelecer um sentido, um significado, a oração criada, a oração construída, a oração escrita. E quando nós estivermos trabalhando com sintaxe, nós não estamos mais falando em classes de palavras, mas termos da oração. Quais são os termos da oração? Sujeito, predicado, complemento verbal, que é o objeto direto, o objeto indireto, complemento nominal, aposto, adjunto adnominal, adjunto adverbial, e assim
outras informações, outros termos a mais. Vocativo, outros termos a mais da oração, cada um com sua função. E por exercer a sua função também terá relações diferentes. Não se esqueça, sintaxe tem a ver com relação, e relação se faz a partir de duas palavras, duas ou mais. Não esqueça disso. A quarta área que nós vamos trabalhar no que diz respeito ao estudo da gramática da língua portuguesa é a área da semântica. E para a área da semântica, nós temos a seguinte definição. Semântica. Encontrei. Semântica. Vamos lá. Semântica. Do grego, semantike. Ela é um substantivo, é a arte da significação. Então, semântica, a arte da significação. É um substantivo feminino. Então, estudo das mudanças ou translações sofridas no tempo e no espaço pela significação das palavras. Ou seja, é a transformação, é o acréscimo de significado que uma palavra vai ganhando ao longo do tempo. Então, o que faz com que uma palavra tenha no dicionário 3, 4, 5, 6 significados diferentes, se debruça a semântica para estudar os significados que uma palavra possui. Certo? E aqui também nós vamos ver que o estudo da relação de significados no signo e da representação do sentido dos enunciados. Ou seja, uma dada palavra pode ter 5, 6, enfim, vários significados isoladamente. Porém, você só saberá que significado, qual desses 5, 6, 7, enfim, dentre quais desses inúmeros significados será utilizado quando a palavra for usada num contexto de uso. Quando você usar essa palavra e relacionar essa palavra com outras para formar orações em determinados contextos de uso, você vai perceber qual dos significados essa palavra adquiriu naquele contexto específico de uso. Exemplo, recebeu uma sapatada nos lombos dado pelo avô. Esse recebeu uma sapateada, o exemplo recebeu uma sapateada nos lombos dado pelo avô. Sapatear, lembre-se que ela é formada, essa palavra sapateada é a palavra que está sendo crucial para o significado, o sentido da oração. Então, sapatear tem a ver com sapato, certo? Só que sapatear é uma arte onde um sapato recebe na sola dele uma espécie de metal, onde ele vai produzir som na medida em que os dançarinos vão batendo as partes do pé, especificamente as partes do sapato no chão, produzindo sons rítmicos. Então vai produzir uma certa musicalidade, a sequência e a maneira como ele vai batendo os pés no chão. Isso se chama sapateado. É uma arte sapateado. Porém, nesse contexto, não está no sentido de produzir sons com a dança a partir dos sapatos específicos. Não é isso. Receber uma sapateada nos lombos dado pelo avô significa que ele foi agredido. Não vou dizer agredido, não. Vou dizer que o avô deu um castigo ao neto batendo nos lombos dele com sapato. De repente pode ter até sido o sapato que o neto presenteou o avô. Se fosse eu não presentearia mais nunca ele com um sapato, com certeza. Porém, nesse exemplo, a palavra sapateado ganha um novo significado a partir de um contexto de uso específico. Muito bem. Quem vai estudar esses significados que uma palavra recebe a partir dos vários contextos de uso que ela pode ser inserida,
pode ser escrita, pode ser formulada, é a semântica. Então a semântica tem a ver com o quê? Com os significados da palavra. Ou seja, os inúmeros significados que uma palavra recebe e qual o significado que essa palavra associa num dado contexto de uso. Então, turma, esse vídeo ele foi basicamente para falar que nós vamos estudar as regras, as normas prescritas a partir dessas perspectivas, dessas 4 áreas da gramática da língua portuguesa: fonologia, morfologia, sintaxe e semântica, e todos os conceitos que cada uma dessas áreas aborda, ou seja, a perspectiva, o critério de análise que cada uma dessas áreas leva em conta. Dito isso, esse nosso primeiro vídeo introdutório fica por aqui. Mas não esqueça, nós apenas estamos estudando, apenas iniciando os nossos estudos a respeito da gramática da língua portuguesa. E nós sempre iremos tentar associar o estudo dessa gramática à competência 1 da produção textual do Enem. Tudo bem? Dito isso, ficamos por aqui. Desejo a todos um forte abraço, fiquem com Deus e não deixem de acessar www.portuguesanocomadrianorolim.com.